Mbappé volta atrás na sua acusação contra o Paris Saint-Germain? E o Renato Gaúcho, que tá dando um esporro em todos os jornalistas no Mundial de Clubes? E o fim da era de mais um incrível jogador de futebol. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e se tu não me conhece, muito prazer, me chamo Paulo Jubim e hoje vou repercutir junto com vocês as principais notícias do mundo da bola no âmbito nacional e no âmbito internacional. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual das notícias a seguir será ou foi a mais impactante na sua opinião. Então vamos a elas. David Ancelotti, filho do lendário Carlos Ancelotti, vai então assumir o comando técnico do Botafogo. O italiano de 35 anos aceitou então a proposta alvinegra e já está sendo aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para dar início aos trabalhos. A informação então foi confirmada pelo GE nesta segunda-feira e movimentou os bastidores no futebol brasileiro. Mas calma lá, torcedor alvinegro, o David ainda não deve estrear contra o Vasco já no próximo sábado em Brasília. A tendência é que ele acompanhe de fora este primeiro jogo e depois assuma o comando do Botafogo. Essa será sua primeira experiência como técnico principal, pois desde 2012 David vem trabalhando ao lado de seu pai em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Everton como auxiliar. Em 2015 assumiu oficialmente como auxiliar e agora quer escrever a sua própria história como técnico solo. Ele até chegou a tentar assumir os Rangers lá da Escócia, mas as negociações não avançaram. Com isso, ele acabou integrando então a comissão da seleção brasileira já sob o comando do seu pai. Então agora no Botafogo, David vai assumir após a saída de Renato Paiva, que foi demitido após a queda diante do Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Mesmo inclusive com uma vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, o português não resistiu à pressão e acabou sendo desligado. E olha que David será o 7º técnico do Botafogo desde que John Textor assumiu o comando da SAF em 2022. Agora é esperar para ver se o filho do mestre consegue grandes feitos no Botafogo. Chegou o fim de mais uma era. Ivan Rakitic, aquele meio-campo elegante que brilhou com as camisas do Barcelona, do Sevilha e da seleção da Croácia, anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados após a sua última temporada no Hajduk Split da Croácia. Em uma mensagem emocionante nas suas redes sociais, Rakitic escreveu: "Querido futebol, você me deu mais do que eu sempre sonhei. Amigos, me deu emoções, alegrias, lágrimas também, só que agora é hora de dizer adeus. Mas vocês nunca sairão das minhas memórias. Obrigado, realmente de arrepiar." Rakitic foi peça fundamental daquela geração croata que encarou o mundo e ficou inclusive com o vice da Copa de 2018. Ele também levantou uma Champions League com o Barça em 2015, além, é claro, de 2 Ligas Europas pelo Sevilha, consequentemente em 2014 e 2023. Nascido na Suíça e formado no Basel, ele teve uma carreira de quase 20 anos, com passagens marcantes também pelo El Shabab da Arábia Saudita, antes de encerrar a sua trajetória no Hajduk Split. Foram então 887 jogos, 125 gols e 141 assistências. Uma carreira completa, digno de um grande jogador. E agora, segundo a imprensa espanhola, Rakitic pode virar dirigente esportivo do próprio Hajduk Split, mas por enquanto ele vai apenas curtir o fim do seu ciclo como jogador de futebol. E o Mbappé, a novela entre Mbappé e Paris Saint-Germain ganhou mais um novo capítulo. Isso porque o atacante do Real Madrid resolveu então tirar a sua queixa de assédio moral que tinha sido feito contra o seu ex-clube, e a gente repercutiu inclusive aqui nos vídeos atrás. A informação então foi confirmada pelo advogado de Mbappé, Pierre-Olivier Sur, e também noticiada pelo jornal L'Équipe. A decisão veio a poucos dias antes do explosivo encontro entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que vão se enfrentar na próxima quarta-feira no Campeonato Mundial de Clubes. E segundo o advogado de Mbappé, ele retirou o time de campo uma parte criminal da história.
Só que nem tudo está resolvido, né? Pois o Mbappé ainda está numa briga ferrenha, numa briga pesada com o Paris Saint-Germain, só que por dinheiro. O craque cobra então 55 milhões de euros em bônus e salários que não haviam sido pagos antes da sua saída para o Real Madrid. Em abril, ele até conseguiu congelar este valor nas contas do Paris Saint-Germain, só que a justiça voltou atrás em maio e descongelou estes recursos. Por enquanto, então, a grana continua sob bloqueio e a novela deve continuar nos tribunais. Vale lembrar que toda essa treta começou quando o Paris Saint-Germain afastou o Mbappé do elenco em meados de 2023, deixando o jogador isolado enquanto as negociações com o Real Madrid rolavam nos bastidores. Essa prática, aliás, vem sendo cada vez mais investigada em clubes europeus e não estou falando apenas de Paris Saint-Germain. Agora o processo de assédio retirado, resta saber se a paz vai reinar ou se só um intervalo antes de um próximo capítulo, e a gente vai ter essa definição, pelo menos parte dela, no jogo desta quarta-feira. E vamos falar de Renato Portaluppi, semifinalista então do Mundial de Clubes, tá calando geral na Copa do Mundo, e eu estou falando dos jornalistas. O técnico do Fluminense, sempre muito questionado por parte da mídia e dos jogadores. Falei então anteriormente que chegou à semifinal e está mostrando o que o seu método acadêmico nenhum supera a malandragem e a sua experiência. E olha que ele não tem pouca, né? Mesmo já conquistado a Libertadores, Recopa, Sul-Americana e diversos títulos pelo Grêmio, Renato ainda escuta aquela ladainha de que não estuda, que ele não é tático, que ele é só vestiário, é só motivador. Só que o Mundial, ele está provando o contrário disso e está respondendo à altura nas coletivas. Então, na sua última coletiva, ele mandou aquele recado afiado para os seus críticos. Alguns enxergavam, outros não queriam enxergar e teve até quem enxergou, mas se recusou a elogiar. Cada um escolhe onde se encaixa. Só que vocês acham que parou por aí? Não parou por aí. Renato ainda forçou que não se comprou com nenhum título e que tudo que ele conquistou foi trabalho e mudança de esquema quando necessário. Segundo ele, até agora no Mundial já foram 2 variações táticas e todas foram realizadas com muito sucesso. Enquanto muita gente ainda debate se ele é ou não é um técnico moderno, Renato vai lá e segue entregando resultados. O Fluminense está entre os 4 melhores do mundo. E pelo visto o comandante tricolor não está nem um pouco disposto a parar por aí. Então era isso, rapaziada. Se você chegou até o final deste vídeo, primeiramente, meu muito obrigado. E peço agora, é claro, que vocês não se esqueçam de deixar a sua inscrição. Então clica no botão aí embaixo que vai estar escrito inscreva-se. Também não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E, claro, deixar aqui no campo de comentários qual a notícia ou qual foi a informação que mais impactou, que foi mais importante na opinião de vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo. Valeu!